Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior, discutindo alguns elementos que fazem parte da constituição da filosofia chamada de moderna, com o empirismo e o racionalismo. Na aula anterior a gente discutiu o pensamento de Francis Bacon. Francis Bacon, um autor que tem por base a filosofia e as influências da cultura inglesa. Ele é considerado o último dos medievais e o primeiro dos filósofos modernos, e ele vai caracterizar todo o entendimento da realidade humana com um enfoque muito forte do pensamento de Aristóteles, que vai caracterizando a construção de conceitos vinculados à comprovação do mundo através dos sentidos. Então, Francis Bacon enaltecia os sentidos como forma de entendimento da realidade. Porém, ele dizia assim, não é porque a gente se depara em relação a um fenômeno que os sentidos vão captar o que é o fenômeno. Para a gente entender o fenômeno, a gente tem que investigá-lo, a gente tem que ter uma atuação ativa em relação ao fenômeno, pesquisando, entendendo o fenômeno, e a partir dali, aquilo que a gente sente, os nossos sentidos em relação ao fenômeno, começam a caracterizá-lo cientificamente, empiricamente, na prática, no vínculo material com os objetos, e com as situações, com os fenômenos. Então, para o Francis Bacon, o caminho de construção do pensamento era vinculado às experiências. Do outro lado, a gente tem a construção do racionalismo, que está amarrado ao pensamento de René Descartes. O racionalismo ele vai trazer uma ênfase no afastamento dos sentidos. Então, para o racionalismo, os sentidos nos enganam, ponto final. E a gente só consegue avançar em relação ao conhecimento pela razão. Então, o caminho da razão, do pensamento, se afasta da condição da experiência. O pensamento, para o Francis Bacon, fazia parte das construções dos nossos sentidos. Então, os nossos sentidos diante da realidade vão dando a noção de como a gente vai pensar a realidade. Quanto mais a gente se dedicar a ela, mais a gente vai entendê-la. Para o René Descartes, a característica era que a razão tem que se afastar dos sentidos. E ao se afastar dos sentidos, a razão vai se constituindo como um elemento capaz de compreender pela lógica o que é a realidade, ou seja, superar a própria condição dos sentidos. Vale salientar brevemente que as influências no pensamento racionalista e empírico também estão amarradas na filosofia antiga, lá nos filósofos gregos. Então a gente pode dizer assim como Aristóteles, de modo mais significativo, influenciou o pensamento de Bacon, o pensamento platônico e socrático vai influenciar a construção do pensamento racional em René Descartes. Então a gente encontra essa característica de materialistas e idealistas. Então, por exemplo, os que nós destacamos de diversos filósofos, os idealistas, Platão, Sócrates, e na Igreja Católica, quem se destaca? Santo Agostinho. Os materialistas, Aristóteles, Epicuro, e quem se destaca na Igreja Católica, São Tomás de Aquino. Na construção do pensamento grego, as influências vão se dando ao longo do tempo. Eu comentei com vocês que o pensamento de Aristóteles começou a circular no mundo árabe e através de alguns filósofos, como Avicena, esse pensamento de Aristóteles chegou à Europa e se destacou em termos de debates e discussões, e posteriormente outros filósofos surgiram, como os filósofos gregos vinculados ao pensamento idealista. Por exemplo, o autor que a gente debateu aqui, que é Epicuro, ele vai aparecer bem depois. Primeiro, quem se destaca é Aristóteles nas discussões, depois surge ali os idealistas, Platão, Sócrates, e bem depois vai aparecer Epicuro como um autor importante em termos de fundamentação para o pensamento. Porém, Descartes acabou se identificando mais com as características do pensamento platônico, e com isso vai construindo toda uma base de construção do que foi chamado de racionalismo, a condição de se destacar a razão, que é o pensamento lógico
em detrimento dos sentidos. Então, para Descartes, os sentidos nos enganam, sempre. Então, os sentidos não implicam no caminho de nós conhecermos os fenômenos do mundo. René Descartes nasceu em 1596, faleceu em 1650. Ele utilizava o nome Cartésios, que era o nome latino, que deu origem a vários conceitos de matemática, e um que se destaca, né, é o plano cartesiano, em que todos nós aí passamos pelo ensino fundamental. Nós aprendemos, né, sobre o uso das parábolas na sua construção de um determinado valor científico. E esse conceito era muito importante na base de formação das ideias que o René Descartes veio a ter, né, e como que essas ideias foram repercutindo ao longo da própria construção filosófica e elaboração do seu conhecimento no seu período de vida e nos posteriores a ele. René Descartes, né, viveu pouco tempo, né, 54 anos de idade, nasceu em La Haye, França, né, e veio a falecer em Estocolmo, na Suécia. Ele estudou em colégios jesuítas, né, onde ele teve uma forte influência religiosa nesse começo aí de vida, né, estudantil. Também é importante, né, destacar que o contexto da época em que vivia, né, fez com que Descartes também se deparasse com as dúvidas, as incertezas que faziam parte daquela dinâmica de realidade. E Descartes, né, se converteu no principal filósofo desse período moderno. Embora, né, a gente fale do Francis Bacon, do seu destaque, da sua importância, o René Descartes ele teve um grande destaque. Por quê? Porque dentro da sua construção filosófica, ele falava que a busca da razão e da lógica era a aproximação de Deus. E esse valor, né, um valor importante para a religiosidade, fez com que ele se destacasse. Então, muitos países na Europa eram países monárquicos, a igreja participava do poder político de decisão, e René Descartes, né, como na sua construção filosófica destacava a perfeição, a busca pelo equilíbrio, a busca da razão, a racionalidade, e falava, né, na perfeição divina, ele foi um autor que se destacou em detrimento de outros, né? Então, se a gente pega lá o Francis Bacon vai dizer que não tem nada além da realidade que a gente vive. E a natureza é que explica quem é o ser humano, assim como explica que é a fauna e a flora de modo geral, né? E não tem explicação divina. Então, os conceitos do René Descartes remetiam a uma perspectiva divina de conhecimento. Alguns autores, né, dizem que a matemática era considerada por Descartes a questão da perfeição. E ele denominava a matemática como divina. Então, a matemática é Deus. E, ao mesmo tempo, né, a gente pode estabelecer a contradição, né, de se Descartes, a contradição da qual, né, será que Descartes estava se relacionando ao aspecto vinculado a Deus, efetivamente, ou ao aspecto da perfeição da matemática, né, que é um questionamento que as pessoas fazem posteriormente, né? O Lucas perguntou, né, a razão sobrepõe os sentidos? Para René Descartes, a razão é superior aos sentidos. Então, a razão é que explica o mundo, é a razão que explica tudo que está à nossa volta. Então, não tem como explicar algo se não for através da razão. Então, a razão é o caminho que justifica nosso entendimento de mundo. Não são os sentidos. Os sentidos, a gente tem que superá-los. E a gente supera pela razão, né? A razão é o caminho que remete o ser humano a entender melhor o que está à nossa volta. Aqui eu escrevi errado, né? A dúvida científica, né? Inverti ali as letras, para destacar, assim, essa condição da dúvida científica. Então, Descartes se deparou num momento da sua produção com um caminho muito interessante para ele construir as questões que envolvem o racionalismo. Uma das escolas importantes da Grécia Antiga era a escola denominada de céticos. Os céticos eram materialistas, e esses céticos, quando eles se deparavam com alguma afirmação, eles diziam: explique e prove. Não adianta só argumentar, tem que provar.
E esse movimento cético, né, assim como outras escolas gregas, né, vão compondo novas análises ali na Europa, essa escola dizia assim, como que eu vou explicar determinadas situações não tendo provas para explicá-la, ficando apenas numa justificativa ou argumentação. Então os céticos diziam que a forma de conhecer o mundo é através da dúvida. E a dúvida é que caminha o ser humano para a expressão do conhecimento. Se o indivíduo não é capaz de explicar aquilo que ele argumenta, provar aquilo que ele argumenta, aquela argumentação é falsa. Ela não tem bases de comprovar um fenômeno vinculado à nossa realidade. Então, o Descartes se deparou com esse processo, por quê? Porque ele estava vinculado cada vez mais às questões abstratas, às questões de um pensamento lógico, e ele ficava numa condição de dizer assim, mas como que eu vou provar isso? Como que eu vou provar essa perfeição do pensamento? Como eu vou provar a lógica do raciocínio, se não for através dos sentidos, sendo que os sentidos nos enganam? Então, essa dúvida, que eram as dúvidas dos céticos, porque quem era idealista não tinha dúvida. Então, os idealistas diziam, se eu estou falando que existe tal coisa no plano mental, existe, ponto final. Eu não preciso provar para que ele exista. Então, eu acredito que existe, ponto final. Então, essa era uma característica do pensamento idealista. Então, os idealistas não se vinculavam à necessidade de provar, bastava acreditar. Para os céticos, acreditar não explicava nada. Acreditar não implicava que houvesse uma comprovação daquilo que está sendo dito. Era basicamente palavra jogada ao vento. E o Descartes, dentro desse processo, ele adotou o princípio dos céticos, que era a dúvida, para caracterizar a construção do seu pensamento racional. Então, Descartes traz a dúvida como um elemento importante para que ele pudesse conhecer aquilo que ele defendia, que é a condição da lógica, da racionalidade do pensamento. E é isso que o Descartes vai fazer nas suas obras principais, o Discurso do Método e Meditações Metafísicas. Nesses dois trabalhos, ele busca comprovar como que a lógica, como o pensamento, como a condição física, metafísica, existem na elaboração de uma ideia, de um conceito ou daquilo que está à nossa volta. E através das discussões sobre a dúvida que ele incorpora dos céticos, trazendo para o racionalismo, é que ele vai compondo suas obras no âmbito da matemática, da física e da filosofia. Ou seja, ele procura caracterizar que a dúvida é necessária para o conhecimento, mas a dúvida não deve estar amarrada a uma condição, a uma caracterização de comprovação, mas sim de reflexão. Então, a dúvida faz com que as ideias que se tenha sobre o mundo possam ser mais precisas. E essas dúvidas devem caracterizar o modo de pensar do indivíduo. Então, Descartes modifica o conceito de dúvida. Então, aquela dúvida que os céticos, materialistas tinham para que um determinado elemento fosse comprovado pelos resultados, pela sua materialidade, Descartes passou a caracterizar a dúvida como um caminho para o conhecimento e para o raciocínio lógico. Então, a dúvida, ela não precisa ser provada através dos sentidos, mas ela precisa ser provada e comprovada pelo raciocínio. E o raciocínio lógico significa fazer com que os indivíduos possam abstrair os conceitos. Por isso que ele vai falar que a matemática é a perfeição. Porque na matemática, quando eu estou trabalhando com os números, com as fórmulas, eu tenho que trabalhar a abstração da realidade e não entender a matemática no seu uso concreto. Eu não preciso dos elementos da realidade para trabalhar uma fórmula, trabalhar um cálculo, trabalhar algo que me dê precisão de resultado. E esse modo de pensar matematicamente é o que ele vai caracterizar dentro das suas discussões metafísicas. Então a matemática está nesse plano da perfeição.
e esse plano da perfeição a eleva a uma condição muito maior do que são os sentidos, né, para que a gente possa compreender o que está à nossa volta na realidade. Então, para o Descartes, né, todo o processo de raciocínio lógico é a forma que a gente vem a ter de compreender o mundo, de compreender o que está à nossa volta, de entendermos, né, o sentido do universo e assim por diante. Uma frase importante do Descartes, né, que está presente nas suas obras, né, e especialmente quando ele discute o método, né? Então, o discurso do método é onde ele coloca pela primeira vez a condição para explicar, através de um método, o que é o pensamento e como esse pensamento se caracteriza. Então, a frase famosa, penso, logo existo, cogito, ergo sum, ou pode ser dito também, ego cogito, ergo sum, que é uma expressão latina. Quando a gente fala penso, logo existo, o que a gente poderia entender? Então, pergunto para vocês aí, né? Vocês concordam com a frase do René Descartes? E se concordam ou discordam, por quê? Eu acho que faz sentido, né, professor? Porque que nem tem lá no mito de Sísifo, do suicídio literal e do suicídio filosófico. O filosófico é quando você se desprende de criar algo, de você imaginar, né? E ficar preso a ideias sem contexto nenhum, eu acho. Acho que, de certa forma, está interligado o critério de existir através disso. Ok, né? Alguém mais tem alguma análise? Não sei se tem Eu não concordo, prof. Não Não concorda? Desculpa. Não, Pode perdão. falar. Não, perdão, pode falar, Luciano. Cavaleiro. Eu não concordo, prof. Não concordava já na época que eu tinha aulas de filosofia no magistério, porque a partir do momento que você coloca o pensamento como uma condição de existência, você diz que tudo que existe tem um pensamento, tem uma lógica de pensamento, o que não acontece. Nós temos muitas coisas no mundo que não têm uma reflexão, mas são coisas existentes que fazem parte do mundo. Ok. Professor, Faz sentido também. Pode falar. eu não sei se é ele que fala, tem uma colocação que diz que quando eu era criança, eu acreditava em tudo que me falavam. Agora que sou adulto, duvido de tudo que falam. Ou questiono tudo que falam, alguma coisa assim. Então, acho que, para mim, faz sentido com essa frase do penso, logo existo. Acho que é um ser que não pensa, não questiona, não tem seus próprios suas próprias linhas de raciocínio, enfim, não vive segundo os outros, não segundo si, né? Certo. Ele faz uma caracterização que eu vou até comentar com vocês, né, sobre como que as ideias vão se constituindo e como elas vão se caracterizando, que eu explico para vocês, né, em relação, mas eu não sei dizer se ele falou isso, né, de que quando eu era criança era assim e assim por diante, né, mas ele estabelece conceitos, né, correlacionados ao pensamento infantil, ao pensamento de senso comum, né, isso ele estabelece, né. O Lucas quer falar alguma coisa, Lucas? É que eu só fiquei curioso com o que a Lucianelli falou, tipo, o que não seria pensado. Eu já traduzo ali a discussão, né? A Lucianelli perguntou aqui se o método dedutivo é do René Descartes. Não, o método dedutivo é do Aristóteles. É o indutivo, né? É o indutivo. Isso, ele vai fazer o uso... É o indutivo. Eu estava na dúvida se era o dedutivo ou era o indutivo. É o indutivo, né? Ele vai caracterizar muito o uso do método indutivo, né? O René Descartes, na sua construção de pensamento. Então, deixa eu voltar aqui. Então, esse penso, logo existo. A característica, né, do Descartes é de um pensamento dualista. Dualista quer dizer um pensamento, ou na sua construção, que separa corpo e mente, em que a mente é mais importante que o corpo. Por isso que é dualista, né? É como se a mente não fizesse parte do corpo, né? São elementos separados. Então, para o Descartes, é a condição do pensamento. Pensamento é o ato de pensar, é a ação do pensamento,
essa ação de pensar, o exercício desse pensamento que faz com que a gente use o pensamento lógico, o raciocínio lógico, se afaste da influência pensamento, que as coisas existem, porque o Descartes ele dizia assim, estou olhando as cores, será que elas existem? Ou é um produto da minha imaginação? Estou olhando a chuva, será que a chuva existe? É um produto da minha imaginação. Estou olhando as pessoas, será que elas existem? Ou é um produto da minha imaginação? E à medida que ele foi trabalhando com os conceitos de raciocínio lógico, ele passou a dizer, eu só posso comprovar a minha existência pela condição de pensamento que eu venho a ter. Então é o pensamento que faz com que eu tenha domínio sobre a minha existência. E se fosse correlacionar para os animais, por exemplo, ele diria, né, um animal sabe que ele é um animal? Não. Então o animal não sabe da sua existência. Então o animal não sabe que ele existe. A árvore não sabe que ela existe. Eu, pelo raciocínio, consigo compreender a minha própria condição de existência e da existência das outras coisas. Mas as coisas em si não conseguem fazer esse raciocínio lógico aprofundado e com isso não têm a percepção da sua existência. Então os animais... Mas não quer dizer que elas não existam, é o que a Luciane falou, né? Sim, mas... Exatamente. Elas não têm a consciência, mas não quer dizer que elas não existam. Então, o Descartes... Ele coisifica coisas vivas, e é isso que eu não concordo, porque ele coisifica os animais, as plantas, isso que eu nunca concordei com o pensamento do Descartes. Então, para ele, eu sei, então, só pegando assim, para Descartes, eu sei, pelo raciocínio lógico, que as coisas, a fauna e a flora existem, mas eles, a fauna e a flora, não sabem que eles existem, por quê? Porque não tem esse raciocínio lógico, né? É essa relação que ele faz, né? Pode comentar, né? Então, de certa forma, os animais são ignorantes, não é? Isso que... Então, os animais não conseguem pensar sobre eles mesmos. E o ser humano, né? Nós humanos, se a gente não consegue pensar sobre os nossos pensamentos, né? Sobre aprofundar o nosso raciocínio, a gente também não tem noção da nossa existência. É isso que eu ia falar. Se o ser humano, então, não reflete sobre si, então ele também não existe? Ele não existe para si, né? Exatamente. Por isso que eu não vejo lógica no pensamento dele. Mas foi Sim, é a minha opinião, tá? Não... Sem problema nenhum, né? Mas foi o conceito que mais, como eu falei para vocês, né? Como Descartes tinha uma grande proximidade com a religião, com a igreja, foi o grande autor em termos de destaque de pensamentos posteriores, né? Então vai repercutir, né, na construção do pensamento futuro, né, em relação a ele, né, até os tempos atuais. Então você está falando de política. Então é uma questão política, uma questão dele ter se dado bem com quem mandava na época e assim ele prevaleceu. Sim, é uma questão política, como tudo na vida, né? Literalmente, né? Alguns que se destacam mais, né, se destacam pela proximidade política poder, e pelos né? relacionamentos e não pela qualidade do que está produzindo, né? Exatamente. Isso não quer dizer, né, que o Descartes não tenha tido uma produção de qualidade, né? Ele teve, né, porque muitos que estavam vinculados à proximidade com a igreja, né, não tiveram nenhum destaque, né, em termos de produção, impacto na realidade e tal, né? Então era alguém dedicado ao estudo, à pesquisa e assim por diante, né? E os conceitos dele, de René Descartes, repercutem de modo intenso na psicologia. Não é pouco, é muito. Porque a psicologia... Então é melhor a gente não ter ranço da pessoa, é isso, né? Exatamente. Né? É que a gente vai dizer assim, amanhã a gente diz assim, gostei dessa linha teórica da psicologia, quando você vai fazer o caminho... Vamos para a parte do Descartes, prof. Vamos para o próximo. Eu penso, por exemplo, a psicologia, assim como demais áreas do conhecimento, né, são influenciadas por diferentes autores, reflexões e tal, né, mas basicamente, né, por exemplo, a gente não pode dizer que o Francis Bacon é igual a Aristóteles, ele difere de Aristóteles, embora se base em Aristóteles. Mesma coisa a gente pode dizer que Platão não é igual a
ou melhor, Descartes não é igual a Platão, embora ele se baseie no pensamento cartesiano. E todo esse processo ele vai se transformando ao longo do tempo, vai se modificando e tal, mas basicamente a gente tem duas correntes, idealistas e materialistas. Basicamente são essas duas correntes com diferenças entre elas no modo de entender o que é o materialismo e entender o que é o idealismo. Mas são as duas correntes que se caracterizam aí na construção do pensamento. Como eu já comentei com vocês, na psicologia, a maior parte das linhas teóricas são idealistas e a menor parte são materialistas. Isso é algo presente na nossa realidade em termos de conhecimento. Eu vou comentar alguma coisa com vocês na sequência, né? E nas próximas aulas também dando alguma direção, mas é importante que a gente saiba, né, que o mundo é dividido em duas correntes, né, materialistas e idealistas, e vai tendo alguns componentes entre eles. Essa frase, penso, logo existo, como que a gente poderia dizê-la se fosse o Francis Bacon falando? Se ao invés do Descartes, né, que falou penso, logo existo, como é que o Francis Bacon falaria essa frase? Eu existo. Sinto, logo existo. O que ele falaria, né? Vocês estão no caminho certo. Né? Existo, logo penso. Porque o Francis Bacon vai dizer assim, o que importa é a existência, e na existência estão os sentidos. E ele considera... Mas o pensar dele não é um refletir. Não, o pensar dele é um processo relacionado aos sentidos. Não é um processo... mesmo que a gente fale em reflexão, etc. e tal, né? A gente poderia dizer assim que o pensamento é um comportamento. Para Francis Bacon, né? É um modo de agir, né, que a gente vem a ter. Se tem alguma coisa no nosso cérebro, é um processo fisiológico. Não é nada além de uma questão fisiológica. Então, para ele, né, a existência é o elemento central. E a existência explica por que, né, explica o pensamento, né, ou o comportamento. A existência explica por que eu vou diferir a cor vermelha da amarela. A existência explica por que eu vou diferir a árvore de um animal, e assim por diante. Para o Francis Bacon é a existência que importa. Então a frase dele vai ser, existo e por existir eu penso, eu me comporto, eu ajo no mundo. Essa conotação ou denotação que o Francis Bacon vai caracterizar, né, de modo bem distinto em relação à construção, né, do pensamento, das bases de análises que o René Descartes vem a fazer. O método cartesiano envolve 4 regras básicas, são elas, né? A primeira regra, a gente tem que se deparar com a realidade para procurar entendê-la. Então, ele vai dizer que, num primeiro momento, quando a gente se depara com o mundo e com a realidade, o que está presente ali nessa realidade são os sentidos. São os sentidos, lembrando, os sentidos nos enganam. Então, a gente está diante do mundo, do fenômeno, da realidade, e os sentidos é que vão captar essa realidade. Porém, os sentidos vão nos enganar. Para a gente entender o fenômeno, nós devemos, né, dividir ao máximo aquilo que a gente está estudando. E aí que ele vai fazer o uso do método indutivo. Né? A gente tem que dividir ao máximo as coisas que a gente está estudando, o máximo possível, para entender a particularidade de cada um desses elementos que compõem o fenômeno. Posteriormente, a gente vai agrupar todas essas partes para podermos entender esse novo agrupamento, se ele replica a primeira constatação que a gente teve dos sentidos, ou se esse fenômeno nos traz uma ideia diferente. E a partir disso, a gente tem que trabalhar, enumerar, né, todas as conclusões que tem por base a nossa lógica de raciocínio. Então, a gente vai entender o mundo recompondo após decompormos o mundo. Então, a gente vai ver um determinado fenômeno que nos implica no sentido, a gente vai dividir para não ficarmos sob a influência dos sentidos, a gente vai analisar cada parte do fenômeno, vamos juntar todas elas novamente para entendermos como que elas se caracterizam, para extrairmos dela a logicidade do pensamento, a logicidade do raciocínio, a logicidade da razão.
Vale salientar, né, que o Francis Bacon, né, dizia, quando a gente se depara com um fenômeno, a gente deve aprofundar o estudo do fenômeno para poder entendê-lo. Mas a gente continua nos sentidos. O Descartes diz assim, a gente se afasta dos sentidos. Porque quando a gente se depara com um fenômeno, a gente traz esse fenômeno para um estudo aprofundado, dividindo o máximo possível, que é isso que ele fazia nos seus estudos de matemática. Posteriormente, recompunha todo o processo para entender nesse agrupamento a lógica que se extrairia dele, né, em termos de organização do raciocínio. E com isso, se estruturaria toda a condição do pensamento. E esse pensamento se destacaria em termos de entendimento do que está à nossa volta, né? Em termos de entendimento do que caracteriza cada contexto, cada situação de leituras da realidade que a gente vem a ter. Né? E o Descartes, né, defende um princípio, né, considerado por ele fundamental, né, que está relacionado às ideias inatas, ou ao inatismo. Né? Essas ideias inatas, né, basicamente dizem, né, que a gente constrói a nossa dinâmica de vida longe das experiências. E essas ideias inatas, elas compõem cada um de nós quando a gente surge no mundo. Então, lá no livro dele, Discurso do Método, ele vai apontar essas 3 ideias, né, que dão base para um princípio inatista, em que ele vai denominar do seguinte modo, né, ideias adventícias, que são ideias, né, que estão vinculadas às experiências, né, que a gente vai tendo na nossa vida. Ele chama também ideias adventícias ou acidentais, né, ou acidentes, né, que por acaso a gente vai aprendendo porque alguém disse que disse e a gente acaba por acreditar naquilo que foi dito. Ideias fictícias, né, que são ideias vinculadas à fantasia, à imaginação, e as ideias inatas, né, que estão relacionadas a elementos que a gente venha a dominar como potencialidade, sem que a gente tenha a experiência desses elementos. Então, em relação àquele contexto de que Descartes explicou o mundo a partir da sua infância, o que a gente tem é no discurso do método, em que ele vai caracterizando a exposição desses fenômenos, né, ideias inatas, ideias fictícias, ideias adventícias, caracterizando, ele fala em primeira pessoa, de como esses fenômenos vão atingindo ou caracterizando a vida de cada indivíduo, que podem estar relacionados às suas experiências particulares. Né? A gente vai desdobrar cada uma dessas ideias e como elas se constituem. Né? Eu fiz aqui o caminho contrário, né? Mas para Descartes, né, começa com as ideias inatas, fictícias e adventícias. Mas a gente vai falar das adventícias para as inatas, propriamente dito. Então, um elemento central, né, em termos dessa elaboração do pensamento que o Descartes faz lá no discurso do método, é como que as nossas compreensões do mundo vão ocorrendo e como que os sentidos impactam nessas compreensões, levando cada um de nós a equívocos, a erros, né? Então, por exemplo, as ideias adventícias, né, ou acidentais, elas estão caracterizadas em processos que a gente vem aprender no nosso dia a dia. Então, a gente aprende sobre cor, sobre cheiros, tamanhos, formas, valores, e assim por diante. E a gente vai aprendendo, né, que são essas ideias adventícias, pela experiência direta com as pessoas e sem que a gente faça questionamentos em relação àquilo que as pessoas nos dizem. Ou seja, muitos conceitos que podem expressar conhecimento sobre a realidade são ideias falsas, ideias incorretas, ideias enganosas, que, porém, por nós não fazermos o exercício da dúvida, a gente acaba aceitando essas ideias e passamos, inclusive, a divulgar as ideias, porque a gente não estabelece um raciocínio adequado, um raciocínio aprofundado, um raciocínio que nos leve a uma lógica de entendimento sobre aquilo que está à nossa volta. E essas ideias acidentais vão fazendo parte da construção do nosso pensamento de senso comum. Ou seja, a gente vai cada vez mais acreditando no que as pessoas dizem, sem que necessariamente a gente tenha uma compreensão sobre um determinado fenômeno. Então, digamos assim, né? Nesse exemplo, a gente pode levantar-se de manhã, observar que o sol está de um lado e observar que ao final do dia o sol vai para o outro lado, né? Ou seja,
que o Sol está circulando a Terra. Quando a gente se depara com esse fenômeno, né, então a gente vai criando um conceito dessa experiência de que o Sol gira em torno da Terra, né, porque a gente está vendo isso. Então isso faz parte dos nossos sentidos, né? Então, através da visão, a gente observa o Sol circulando a Terra. Se o Sol está circulando a Terra, significa, logicamente, que o Sol gira em torno da Terra. Mas, se a gente for estudar astronomia, a gente vai entender que esse conceito é um conceito falso, que é ao contrário, né? É a Terra que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. A gente sabe que, historicamente, né? Professor, Oi, pode falar. então a ideia que a gente sempre fala, em todos os livros está escrito, de que o Sol nasce, o Sol se põe, está errado. Na verdade, Porque ele está é um conceito, né, no que a mesmo. gente... Exatamente, né? Mas é um conceito que a gente usa para explicar o fenômeno, né? Então o Sol está nascendo, está se pondo, né? Mas quem está fazendo o Mas processo efetivamente é a Terra, né? E não o Sol. Né? Exatamente, o Sol não está fazendo nada. Sim, ele está fazendo alguma coisa, mas a característica é que a gente passa a ilustrar, né, essa reflexão, né, de Sol nascente e Sol poente, com a característica de como se a Terra fosse circulada pelo Sol, né, quando na prática, né, é falsa. Né? Então, quando a gente vai estudar astronomia, vai se aprofundar no conceito, vai entender a lógica, a gente percebe, né, que é o contrário, né, o que acontece. Mas quando a gente vê na história, né, por exemplo, Giordano Bruno foi queimado na fogueira porque disse que a Terra girava em torno do Sol. E a teoria, né, era uma teoria geocêntrica na época, né, que tudo que gira em torno da Terra, né, Terra que foi criada por Deus e assim por diante. Galileu Galilei também queria expressar, né, esse conceito que era do Copérnico, de que a Terra gira em torno do Sol, né. Ele teve que negar, né, para não ir à fogueira, né. Então Galileu Galilei disse, eu tinha dito, mas eu estou dizendo porque era um raciocínio equivocado, né. O Sol gira em torno da Terra, não é a Terra em torno do Sol. Então, tempos atrás, né, era um consenso, digamos assim, que o Sol girava em torno da Terra. O próprio conhecimento foi ampliando toda essa dimensão. Mas a gente pode dizer o seguinte... hoje, se a gente perguntar para a maioria das pessoas, elas vão dizer, né, que a Terra gira em torno do Sol porque elas foram à escola e no contato lá com professores e professoras, os professores explicaram que a Terra gira em torno do Sol, trabalharam alguns conceitos lá de astronomia, a rotação da Terra e assim por diante. E eu acreditei no professor. Então, se o professor está falando que a Terra gira em torno do Sol, é verdade. Quando a gente está fazendo isso, a gente também está entrando num conceito de ideias adventícias, porque a gente não está investigando, a gente não está estudando, a gente não está procurando compreender com logicidade o fenômeno que acontece. A gente está seguindo um conceito que o professor disse. Então, se o professor disse, tá bom, tá dito. E o que o René Descartes procura estabelecer é a necessidade de comprovação através do raciocínio lógico. Então não basta o professor explicar. Eu tenho que estudar astronomia, eu tenho que entender os conceitos de astronomia para poder efetivamente, através de um raciocínio lógico, compreender o movimento que o Sol e a Terra fazem. Caso contrário, eu estou no senso comum. Eu estou falando, né? Porque o professor disse, deve ser verdade. Ponto final. E assim vale para outros conceitos, né? Então as ideias adventícias, elas estão no âmbito do senso comum e elas também estão no âmbito daquilo que a gente é informado, né? Então, por exemplo, na escola, quando crianças, não é só o nascer do Sol e o pôr do Sol. A gente aprende também que o Sol, a Lua, tem rosto, né? Características antropomórficas. A gente tem histórias, né, em que o Sol está conversando com a Lua, o cachorro... Hoje nós não fazemos mais isso, prof. O cachorro está falando com... Hoje a gente já tira esse conceito já na educação infantil, a gente já vai retirando já. Mas, por exemplo, né, um dos elementos que caracterizam o ensino é o ensino através de fábulas, né?
E as fábulas... Sim, ainda é que depende da instituição de ensino. Onde Sim. eu trabalho, a gente desmistifica bastante essas coisas. Isso é importante, né? Eu, particularmente, concordo plenamente, né? Em termos de explicar às crianças efetivamente o que é o fenômeno, né? E não trazer, né, elementos que falsificam, né, a própria realidade. Né? Mas, enfim, não, nada de falso. Tudo mas se a gente olhar, né, em filmes, desenhos, a escola não deveria fazer isso. Então, se eu vejo lá o filme, né, e no filme aparece isso, tudo bem. Mas na escola, né, deveria se trabalhar conhecimentos científicos, né, efetivamente, né, explicar a realidade da melhor maneira possível. Existe uma outra situação, né, em que as ideias adventícias, né, estão presentes, caracterizado, né, por exemplo, por esse conceito que é a grelha de Hermann. Essa grelha de Hermann foi um conceito, né, observado pelo Ludmar Hermann em 1870, através de um trabalho que ele fazia com cores. Daí ele fez o quadrado, de repente ele percebeu, né, que quando a gente olha de modo geral em relação a esse quadro, com figuras quadradas pretas e linhas horizontais e verticais brancas, que à medida que a gente está olhando, a gente vê entre as figuras, na encruzilhada ali, digamos assim, um ponto cinza. Mas quando a gente foca em um ponto específico, ele fica branco, mas quando a gente está focado, na nossa mente aparece o cinza nas outras figuras, que quer dizer que eles circulam, né? À medida que a gente está olhando para um lado, circula o cinza para o outro, né? Que foi denominado como fantasmas, né? Manchas fantasmas que percorrem a imagem mesmo não existindo. Então, essas figuras, elas nos levam a uma ilusão sobre a realidade, e não uma percepção adequada. Segundo Descartes, né, isso faz parte das ideias adventícias que levam a um engano que a gente vem a ter diante da realidade. Esses conceitos, né, por exemplo, de figura e fundo, vão caracterizar uma escola de psicologia que trabalha com imagens similares a essa para explicar os fenômenos mentais, que é a escola da chamada, né, de psicologia da Gestalt. Gestalt é uma escola alemã que significa, né, a palavra Gestalt em alemão, forma, fundo, né, forma, figura, que vai destacando o entendimento que a gente vem a ter sobre o mundo, sobre a realidade. É uma escola idealista, tem como seus principais autores, né, Kurt Koffka, Wertheimer, Keller e Kurt Lewin, né? São os autores que se destacaram, e ela está presente nos nossos dias atuais, exercida e trabalhada por muitos psicólogos, né? Que levam em conta, né, as relações de figura e fundo, como nesse exemplo aqui também, né? Tem uma figura aqui e a gente vai observar essa figura, né? Olhando para a figura, vocês veem a mulher jovem e a mulher idosa? Sim, as duas. Todo mundo consegue ver as duas? Sim, senhor. Mas percebam que a gente não consegue ver as duas ao mesmo tempo. A gente não consegue, que é uma dos conceitos que a Gestalt vai trabalhar, né? Então a Gestalt usa muito essas figuras para a gente tentar entender os fenômenos que estão à nossa volta, e vai explicar, né, que a gente não tem um plano diante do sentido direto da realidade para vermos as duas coisas ao mesmo tempo. Se a gente foca no rosto da menina, da moça, a gente não vê a senhora idosa. E se a gente foca na senhora idosa, a gente não vê o rosto da menina. Então a gente não consegue ter ao mesmo tempo as duas situações, que é uma característica que a psicologia da Gestalt vai trabalhar em termos de investigação sobre os processos mentais humanos. Então a psicologia da Gestalt é uma psicologia cognitivista, que vai trabalhar com a cognição, né, com o pensamento, valorizando muito mais, né, do que o comportamento, do que o entendimento material das ações humanas, propriamente dito. Então, essas ideias adventícias ou acidentais, né, são elaboradas pelo Descartes dizendo assim, né, são elementos de aprendizagens em que a gente não faz uma investigação e ficamos na aparência ou no senso comum. E a partir disso a gente passa a acreditar no que é dito. E muitas vezes as ideias propaladas são falsas
E para que a gente entenda a realidade, a gente tem que exercer a nossa condição de raciocínio. Também, né, René Descartes destaca as chamadas ideias fictícias, né? Ideias fictícias estão vinculadas à nossa fantasia ou à nossa imaginação, que quer dizer, né, que a gente aprende sobre determinadas coisas à nossa volta que vão se envolvendo em nossa fantasia de tal modo, inclusive influenciadas, né, por contos, né, fábulas, histórias, né, por exemplo, as histórias dos irmãos Grimm, né, as fábulas de La Fontaine, que vão retratando, né, as histórias lá dos animais, dos bichos e assim por diante, e a gente, né, principalmente na nossa infância, a gente vai se deparando com essas ideias, e essas ideias vão constituindo em cada um de nós, né, mitos, superstições, conceitos que não têm nada a ver com a realidade, mas que provocam emoções em cada um de nós, provocam situações, provocam contextos em que a gente fica aflito, fica com medo, fica entusiasmados pelos contos, né, que falseiam a própria dinâmica de realidade. Então, o Descartes vai dizer, né, que essas ideias, junto com as adventícias, né, as ideias fictícias acabam povoando todo o processo de formação da criança e do adulto. E a gente passa a entender que esses fenômenos são efetivos, né? Como, por exemplo, né, isso acontece no nosso dia a dia. A gente vai ao cinema, assiste um filme de terror, e ao sair do cinema a gente sai olhando para os lados, né? A gente sai com medo, né? E quando a gente chega em casa, né, na hora de dormir, a gente fica lembrando do filme, das cenas, né? E com isso a gente não consegue dormir, né? A gente fica amedrontado diante da realidade. Então a característica, né, de que essas ideias fictícias são ideias que falseiam a própria construção do indivíduo, do entendimento que o indivíduo possa ter em relação ao mundo. E essas ideias circulam no nosso dia a dia. Então, o Descartes ele vai fazer uma crítica, né, dizendo, né, que essas ideias fictícias e as ideias adventícias, elas estão todo dia, toda hora, impactando sobre os nossos sentidos. E a gente tem que ter a noção de que os sentidos nos enganam e temos que caminhar para algo mais avançado. E esse algo mais avançado é o raciocínio lógico. É afastarmos-nos das influências dos sentidos. Como que a gente afasta-se? Quando a gente se depara com um fenômeno, divide esse fenômeno no máximo de partes possíveis, posteriormente a gente analisa cada uma dessas partes, reagrupamos essas partes e temos o raciocínio lógico sobre o fenômeno. Ou seja, a gente tem que se dedicar a um estudo para entender o fenômeno, como ele é, como ele se caracteriza e como ele tem o seu impacto na nossa condição de vida em cada um de nós, né? E também, né, o último elemento que o René Descartes destaca está relacionado às ideias inatas. Essas ideias inatas não têm por base nenhum tipo de experiência sensorial. Elas estão na condição de cada um de nós como indivíduos, né? Nós, como indivíduos, trazemos todas as estruturas que irão impactar sobre quem somos e como nós iremos entender o mundo ou aquilo que está na nossa volta. Essa condição de ideias inatas, elas não têm base para construir memórias em cada um de nós, mas elas vão dando base para que a gente tenha toda uma estrutura de racionalidade sobre determinados fenômenos. Um exemplo, né, que o próprio René Descartes destaca é a condição de nós compreendermos o que é o infinito, mesmo não tendo, sob hipótese alguma, a experiência do que é infinitude. Então a gente não sabe entender, a partir do ponto de vista da experiência e dos sentidos, o que é algo infinito. A gente não tem essa dimensão. O conceito de infinito só pode ser entendido na razão, na lógica. E, por exemplo, né, esse conceito vai ser extremamente usado na matemática. Então, essa noção de infinito é só a racionalidade que traz ao indivíduo. E essa condição é uma condição inata, está dentro de cada um de nós. Mas a gente só vai entender esses princípios que envolvem essa racionalidade, a qualidade dessa racionalidade, se a gente se
deparar com os processos que implicam na construção do raciocínio lógico. Como eu disse agora para vocês, a gente se depara com o fenômeno, fragmenta o fenômeno para estudar cada uma das suas partes, reagrupa os fenômenos dentro de uma estrutura lógica que possa explicá-los. E esse processo está na nossa condição inata, que quer dizer, a gente ao nascer já traz esse processo. Nós já estamos amarrados a esse processo e ao modo como esse processo caracteriza o nosso entendimento de mundo, nosso entendimento de realidade. Dentro disso, né, toda a estrutura de que possa dimensionar como que a gente vai compreendendo o mundo, tem que levar em conta como que a gente avança em relação àquilo que está à nossa volta. E esse avanço depende da dúvida, e essa dúvida vai caracterizando a busca pela logicidade do pensamento. E essa logicidade do pensamento implica, nós temos que fazer ações mentais, operações mentais. Então, o pensamento, né, em português, a palavra pensamento, ela tem duas definições. Eu poderia pegar o exemplo assim no inglês, né? Quem conhece um pouco de inglês tem thought, que é pensamento em inglês, e tem thinking, que é pensamento em inglês também. Só que thought, esse pensamento, estou pensando. Estou pensando qualquer coisa, assim, sem obrigação nenhuma de pensar. E o thinking é pensar com uma característica de ação mental. Então, thinking significa, estou pensando num problema, estou me dedicado ao problema, e me dedicando ao problema, tento encontrar uma resposta a ele. Em português, a palavra pensamento, ela pode significar as duas coisas. Então, o René Descartes, quando ele falava das questões que envolvem o racionalismo, ele falava do ato mental, da ação mental, o que quer dizer a dedicação que o indivíduo tenha em pensar sobre um problema. E esse pensar sobre o problema tem que levar em conta a dúvida. Então, estou pensando um problema, quando eu vou fragmentando esse problema, dividindo em partes, eu estou duvidando desse problema. E quanto mais dúvidas, mais eu vou reordenando o problema para ter uma lógica de explicação. E o Descartes, né, ao abordar sobre regras para a direção do espírito, ele dizia assim, de sorte que, após ter pensado bastante nisso e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre, enfim, concluir e ter por constante que essa proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio, ou que a concebo em meu espírito. O que quer dizer, né? O espírito, né? O seu pensamento, suas ideias. Nesse período de Descartes, a palavra espírito já era usada com a conotação de característica de algo que sai do meu corpo e vai para o outro mundo, né? Ou seja, já tinha uma influência da condição religiosa. E o Descartes, né, segundo alguns autores que falam sobre a construção do pensamento cartesiano, diziam que ele usava a palavra espírito para trazer essa dubiedade na definição. Ou seja, as pessoas poderiam pensar que espírito é a relação com Deus, né? E não necessariamente espírito a relação com o pensamento, com o raciocínio lógico. Então, Descartes tinha essa proposição também, né? Uma estratégia aí de construção do seu conhecimento. Como eu havia comentado, né? Muitos ou alguns, né, que falam sobre Descartes, falam que a perfeição é a matemática, né? A matemática é que explica o universo e é digamos assim, o ponto forte dessa estrutura do raciocínio lógico. Então, o Descartes, basicamente, ele vai dizer, né, que usando todo o pensamento lógico, eu consigo comprovar a minha existência, caracterizar quem eu sou e a minha condição de agir no mundo. E esse processo só vai ocorrer mediante o uso do raciocínio lógico. E esse raciocínio lógico é que dá ao indivíduo a condição de avançar ao entendimento do mundo. Tanto que ele dizia também, viver sem filosofar é o que se chama de ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Então ele vai dizer, as pessoas que estão no mundo e que não se dedicam à filosofia, e a filosofia para o Descartes era o caminho que ele fazia, né, do racionalismo,
não era o caminho do Bacon. O caminho para Descartes era dedicar-se à busca por esse processo de raciocínio lógico. Isso é filosofar. E esse processo é que faz com que a pessoa abra o olho, né? Abrir o olho significa não ficar sob a influência dos sentidos e ir para um processo de racionalidade em relação ao mundo, em relação ao que está à nossa volta. E aqui tem uma questão, né? Que é a questão do inatismo. E aqui tem uma discussão bastante interessante, né? Então, para os racionalistas, né, o inatismo não depende da experiência dos sentidos de nada. A característica é que, no processo inato, nós já trazemos, quando nascemos, ideias sobre o mundo. Então, todos nós, quando nascemos, trazemos ideias que consistem, à medida que a gente se dedique ao processo racional, entendermos como essas ideias se manifestam. Elas estão dentro de nós, né? A gente nasce e já traz as ideias. Para os empiristas, não existe nada inato. Nós só vamos entendendo o mundo à medida que a gente surge no mundo. E ao surgirmos no mundo, a gente se depara com as suas características, a cultura, o que está à nossa volta, e vamos aprendendo. O John Locke, que é também um empirista, ele dizia assim, que nós, seres humanos, nascemos como um papel em branco, que quer dizer, o ser humano, quando nasce, não tem nada. Mas quando o ser humano vai se deparando com as experiências no mundo, esse papel em branco vai sendo preenchido. E ao preencher-se esse papel em branco, o indivíduo vai se caracterizando quem ele é, né? O que ele entende do mundo, o que ele fala, o que ele pensa e assim por diante, né? Só para ilustrar para vocês, né, na psicologia, nós temos, pegando o exemplo assim de 4 linhas de pensamento. Então, uma delas, né, vocês já ouviram falar em epistemologia genética? Não, prof. Então, epistemologia genética significa o estudo da origem do conhecimento, especialmente científico. Epistemologia genética é a teoria do Jean Piaget. Jean Piaget, vocês já ouviram falar nele? Sim, prof, mas epistemologia genética, eu estudei Jean Piaget na faculdade, na pedagogia, mas não sobre essa epistemologia genética, não. Então, o nome da teoria do Piaget é epistemologia genética. Para psicologia, que eu estudei construtivismo, né, que é da parte da educação. É que construtivismo é uma teoria que se apoia em algumas ideias do Piaget, mas não significa que tenha sido criado por Piaget. Então, Piaget não criou o construtivismo. Assim como se diz do interacionismo, né, que o interacionismo é Vygotsky, né, também é falso, né, Vygotsky não criou o interacionismo. E muitas vezes os conceitos são usados, né, de forma equivocadas, né, e muito usados. Mas, enfim, né, a teoria do Piaget, Jean Piaget, é a epistemologia genética. A epistemologia genética, ela traz um pressuposto que a gente chama de a priorístico, que é o inatismo, né? Elemento que já traz o indivíduo. Então, Piaget diz assim, que todas as fases de desenvolvimento que ele criou, vale salientar, né? Basicamente, as teorias idealistas em psicologia trabalham com fases, estágios de desenvolvimento, fases de desenvolvimento, enfim, né? A maioria das teorias inatistas fazem isso. Então, a teoria do Piaget estabelece 4 fases, que são as seguintes, né? 0 a mais ou menos 2 anos, de 0 a em torno de 2 anos, o sensório motor. De mais ou menos 2 a 6, 7 anos, o pré-operatório. De 6, 7 anos a 12, 13 anos, o operatório concreto. E de 12, 13 anos em diante, o operatório formal. Piaget vai dizer que a criança ela não aprende, ela desenvolve. Então, Piaget vai dizer assim, porque o desenvolvimento é uma característica interna, a aprendizagem é uma característica externa. Então, Piaget diz assim, a criança vai desenvolvendo todo o seu potencial através da maturidade do seu sistema nervoso. Só que essa maturidade do sistema nervoso ocorre pelo próprio indivíduo. Não é pela influência do ambiente social, cultural ou da aprendizagem. Então, Piaget vai dizer,
O indivíduo amadurece por ele mesmo, sem influências externas. Não precisa ter influência externa. O indivíduo vai amadurecendo e vai passando pelas fases à medida que amadurece, que é um conceito idealista. A influência maior de Piaget está em Kant, Immanuel Kant, que influencia essa construção do pensamento piagetiano. Um outro autor que está no campo idealista é Freud, e a teoria do Freud é a psicanálise. Ele vai se embasar num outro pensador e filósofo idealista, que é Schopenhauer. E basicamente as ideias de Schopenhauer estão na construção da psicanálise. E o Freud vai trabalhar com fases de desenvolvimento, fases da construção do psiquismo, né, que ele chama, né, de fase anal, fase oral, fase fálica e período de latência. E essas fases vão compondo o desenvolvimento da criança ao longo do tempo, até se tornar adolescente e adulto. Freud fala do complexo de Édipo, que todos nós passamos pelo complexo de Édipo. Mas o que é o complexo de Édipo? É um conceito. A gente não tem como provar que o complexo de Édipo existe. A gente tem um conceito e esse conceito vai levando a gente a considerar que aquilo é verdadeiro. Assim como o inconsciente, né? Quando a gente pergunta onde que fica o inconsciente, qual é a forma do inconsciente, como ele se caracteriza, a psicanálise não tem essa resposta. Mas as pessoas se tornam psicanalistas. Isso não quer dizer que Piaget e Freud, que estão num campo idealista, concordem um com o outro. Ao contrário, né? Diferem e diferem muito, embora sejam duas correntes fundamentadas no idealismo. Do outro lado, né, no âmbito materialista, a gente tem, por exemplo, a psicologia comportamental ou psicologia behaviorista, que é a psicologia do Skinner, Burrus Frederic Skinner. Skinner, ele estabelece que a gente aprende pela replicação de comportamentos, pela repetição de comportamentos, pelo condicionamento. Então Skinner vai dizer, a gente aprende, ponto final. Qualquer característica de pensamento não é pensamento, é processo fisiológico, é comportamento. E essas características, em Skinner, vão buscando a aproximação da psicologia o máximo possível das ciências naturais, que é você ter caminhos, né? E a psicologia behaviorista vai trabalhar com reforço positivo, reforço negativo, vai trabalhar com características de operação de comportamento, o comportamento operatório, vai trabalhar, né, com conceitos em que quanto mais eu replicar um comportamento, mais ele acontece. Os experimentos de Skinner foram realizados com ratos e pombos e posteriormente aplicados ao ser humano, em que o Skinner diz tudo aquilo que eu faço de condicionamento num rato se aplica ao ser humano e a gente tem os mesmos resultados. Caracterizado dentro de um âmbito empírico e materialista, em que Skinner tem uma forte influência do movimento filosófico positivista, especialmente, né, de Auguste Comte. Então, Auguste Comte, que criou o positivismo, influencia de modo significativo a construção materialista do behaviorismo. E a gente tem uma outra teoria materialista, que é a psicologia do Vygotsky, que é chamado de psicologia sócio-histórica ou psicologia histórico-cultural. Na psicologia materialista do Vygotsky, ele vai estabelecer que o pensamento é matéria, e o pensamento se comprova pela forma de ação do ser humano no mundo. Então, Vygotsky diz que o desenvolvimento existe, essa condição de a gente pensar de modo diferente sobre algo que aprende, né? Então, o Vygotsky vai dizer, né, a gente aprende, em primeiro lugar, mas essa aprendizagem tem o mesmo valor do desenvolvimento. Então, quando a gente aprende, a gente desenvolve reflexões. Um exemplo, o professor está explicando a mesma coisa, mas eu não estou aprendendo do mesmo jeito que meu colega, porque o meu nível de desenvolvimento, raciocínio, entendimento é diferente do meu colega. Então, a minha forma de aprender é diferente da forma de aprender do outro. Então, Vygotsky vai destacar essa especificação de cada indivíduo em cada cultura. Então, basicamente, né, uma frase que enquadra na construção do pensamento vigotskiano é de que a cabeça pensa com base aonde os pés pisam,
que é o papel da cultura, né? Então a cultura vai influenciando quem somos e como a gente entende o mundo e aquilo que está à nossa volta. E a história do mundo, como por exemplo, o Brasil foi descoberto por portugueses que falam português, é por isso que a gente fala português, né? Não é uma condição inata e não é uma condição de escolha, é uma condição do determinismo que a cultura acaba tendo, impactando em cada um de nós. Mas esse determinismo cultural não significa que a gente não possa mudar a cultura, e a cultura se transformar. Então o Vygotsky já tem uma influência do materialismo histórico dialético, cujo principal autor é o Karl Marx. Então Marx vai influenciar o pensamento vygotskiano na construção de uma psicologia materialista. A psicologia materialista de Vygotsky é diferente da psicologia materialista de Skinner, é a psicologia comportamental. Ou seja, são psicologias diferentes que entendem o mundo de forma diferente e os aspectos que envolvem o ser humano também de modo diferente. Então, essas dimensões das discussões lá do Bacon, do Descartes, elas respingam de modo direto dentro da psicologia e no modo que se caracteriza a psicologia. Que quer dizer que, por ser idealista, não quer dizer que as linhas teóricas falem a mesma língua. E não quer dizer que, por serem materialistas, essas linhas materialistas também falem a mesma língua. Elas vão entender o fenômeno que existe na natureza, na realidade, e o comportamento humano de formas distintas. E para as abordagens materialistas, a gente não traz nada, a gente vai aprendendo com o mundo. Para as abordagens idealistas, né, a gente tem elementos que estão ali presentes, né, e que vão aparecendo dependendo das circunstâncias, das situações, da dinâmica de aprofundar as questões idealistas, né, o raciocínio, né, por exemplo. Só salientando, né, desses autores, né, todos eles, né, citados, né, a psicanálise freudiana, a epistemologia genética piagetiana, o comportamentalismo de Skinner, essas três linhas, elas trabalham com o princípio do dualismo, a separação entre corpo e mente. O Vygotsky, desses quatro, é o único que trabalha num movimento monista, de unidade entre corpo e mente, né? Então, para o Vygotsky, corpo e mente fazem parte de um elemento único. Por isso ele fala em unidade, não em dualismo, né? É o único que difere aí desses quatro citados, né? Mas a maior parte das linhas em psicologia são dualistas, né? Vygotsky, Vallon, aí são as exceções em termos de trabalhar como unidade, né? Corpo e mente. E depois a gente vai compondo aí para vocês, né, essas situações, essas diferenças, né? Caracterizando aqui, né? Então, na filosofia, tanto de Descartes como de Bacon, né, existe todo um processo de entendermos o que é a ciência e como que é o trabalho psicológico, né, na sua próprio desdobramento. Mas vale salientar, né, que a definição de ciência para o Bacon é diferente da definição de ciência para o René Descartes. Então, na ciência baconiana, a característica é de buscar, explicar e comprovar os fenômenos. Na ciência cartesiana, a característica é de você entender o processo, independentemente da resposta. É o processo que interessa. E se destaca um outro modelo, né, de construção de ciência, de cientificidade, né? E o racionalismo e o empirismo, né, tem uma relação direta aí na construção das nossas ideias, conceitos em psicologia, né? Então a psicologia que a gente pensa hoje está amarrada aos conceitos da construção do pensamento empírico e racionalista com a filosofia moderna, né? Claro que vale salientar, né? Assim como da filosofia medieval, bem como da filosofia antiga, né? E aqui algumas referências, né, que a gente adotou aí para a organização do trabalho com vocês, e depois vocês podem pesquisar com mais detalhes, né? Da Marilena Chauí é um livro bastante básico, que é a Iniciação à Filosofia, né? Então é um livro básico, direto, que explica ali o fenômeno que é a filosofia e suas diferenças. O livro da Maria Lúcia de Arruda Aranha, Filosofando, já é um livro mais detalhado, mais aprofundado, que destaca discussões de um modo mais, digamos assim, que traz aprofundamentos, né, a compreensão de cada escola, de cada linha, de cada filósofo. E do Joyce Gardner, O Mundo de Sofia é um romance. Então aqui é um romance que fala sobre como que o conhecimento filosófico
vai sendo construído, né? E o mundo de Sofia, né? Sofia é a menina das dúvidas, dos questionamentos, que busca entender as coisas e vai em busca desses conhecimentos, né? E Sofia é uma alusão à filosofia, né? Filosofia, Sofia quer dizer amigo ou amante do conhecimento. Ou melhor, filo é amigo ou amante, né? E Sofia o conhecimento, né? Filosofia significa pessoas que amam aprender, amam conhecer, né? E se dedicam a esse processo, a esse ofício, com uma forma intensa, né? Para poderem entender e conhecer melhor a própria dinâmica do que é a realidade e como que a realidade se caracteriza.